E o episódio 4 de Falcão e o Soldado Invernal não podia ter título melhor. O mundo está vendo, e sim, John Walker, o mundo inteiro viu o que você fez com o legado do escudo do Capitão América no final desse episódio. Jogou tudo na lata do lixo. E pode ser a partir disso que o governo norte-americano tire o escudo dele e ele fique ainda mais louco e tome de vez o soro do super soldado que ele conseguiu nesse episódio, conforme a gente já tinha previsto aqui no canal. Então fica aqui nesse vídeo para saber tudo o que aconteceu no episódio 4 de Falcão e o Soldado Invernal. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Cia. Seja muito bem-vindo. Fala, galera! Hoje aqui a gente vai ficar maluco, porque a forma como esse episódio foi construído, né? E a forma como a série está sendo construída, cada episódio a gente fala, não, esse é o melhor episódio, não, esse é o melhor episódio. E hoje a gente tem, mais uma vez, o melhor episódio. Se o 3 já tinha sido muito bom, agora foi melhor ainda. Tudo o que eles construíram para mostrar esse ódio, esse rancor, essa má pessoa, né? Que é o John Walker, e que se em algum momento a gente achou, no começo talvez do episódio número 2, talvez a gente tivesse achado, o cara é um gente boa, o cara não é tão ruim assim como a gente pensa. Na verdade, aqui eles desconstroem tudo e eles constroem esse monstro que acaba de se formar definitivamente no final do episódio, quando ele mata um dos integrantes do Apátridas, né, no meio da rua, para todo mundo ver. O título do episódio é perfeito, o mundo está vendo, todo mundo filmando, fazendo live, transmissão ao vivo dele, pegando o escudo e enfiando várias e várias vezes, uma cena muito forte até, apesar de não mostrar ele enfiando mesmo o escudo, mas dá para entender perfeitamente o que aconteceu, ele enfiando o escudo várias e várias vezes no peito daquele homem que não tinha lá culpa da morte do Lemar, né, do Estrela Negra, que era o parceiro dele que tinha acabado de morrer. Quem acabou matando ele, entre aspas, foi a Carl Morgenthau, né, mas ele, num momento de ira, de raiva, ele foi lá e assim, nem ligando, estraçalhando o cara em praça pública. Então o final do episódio foi muito forte e agora não temos mais dúvida, não tem como voltar atrás. O cara é um monstro, o cara precisa ser parado e ele tem um soro do super soldado com ele. E isso é um perigo. Nesse próximo episódio, o 5º e penúltimo, ele vai tomar o soro e aí eu não quero nem pensar o que vai acontecer. Mas antes da gente começar a pensar e analisar o episódio por completo e como que eles constroem isso ao longo, né, desses 50 e poucos minutos dessa vez aí, episódios longos, a gente gosta, né? Se inscreve no canal e aciona o sininho para continuar a ter muita informação de universo cinematográfico da Marvel aqui comigo. Quarta-feira que vem a gente vai completar 1 ano aqui no YouTube. E eu quero propor uma meta para você. Vamos chegar ao final aqui dessa sexta-feira, hoje, com 800 inscritos aqui no canal. Eu tô colocando essa meta para você. Faltam cerca de 20 inscritos aí, dependendo do momento que você estiver assistindo, pode ser até que já tenha passado. Mas eu coloco essa missão para você. Vamos chegar a 800 inscritos hoje. Bom, mas vamos lá. Vamos começar do comecinho do episódio. O último episódio, né, tinha terminado com a Dora Milaje aparecendo lá, né, uma das Dora Milaje aparecendo de Wakanda para o Buck. E aqui no início desse episódio, então, a gente tem mostrando pra gente essa relação dessa personagem específica, a Ayo, e o Buck, né? O que eles têm em comum, por que foi ela que apareceu e não uma outra e tal. Porque pela primeira vez, quando o Buck recebeu as palavras que o tornam o monstro do Soldado Invernal, foi em Wakanda, no período que ele passou lá, há 6 anos atrás, portanto antes do Blip, antes do Thanos, certo? E a gente tem então a Ayo falando as palavras e ele conseguindo se libertar daquilo que era um trauma para ele. Então tem um impacto, né, uma ligação muito interessante mentalmente, né, dos dois. A relação, ela tem uma importância gigantesca para ele,
E aí, voltando para os dias atuais, ela dá 8 horas para ele terminar a missão dele e entregar o Zemo. E obviamente, né, 8 horas não seria o suficiente, mas fica a tentativa. E aí, eles foram tentar descobrir como encontrar a Carl Morgenthau, certo? E eles então descobrem que a mãe dela morreu, né? Ela tinha morrido no começo do episódio anterior. E eles vão até o local ali onde ela vivia, né? Meio que de refugiados, né? Das pessoas que tinham voltado do blip. E eles têm um pouco de dificuldade para tentar saber quando que ia ser o funeral, se já tinha sido, etc e tal. Mas aí o Zemo vai lá, oferece uns doces ali para umas crianças. Crianças não comam, não aceitam doces de estranhos na rua, né? É uma missão aí importante. Essa menininha aí maravilhosa, né? Fez até uma boa missão, né? Porque encontrar a Carl era uma coisa importante no episódio e a intenção do pessoal nem era tão ruim, né? Quer dizer, a intenção do pessoal era ótima, né? O Falcão queria conversar com ela. E quem estragou tudo foi o Capitão América, né? Aquele cara lá que eu não quero nem falar o nome dele, que eu tô full pistola com ele. Mas então, aí a menina fala pro Zemo quando e onde vai ser o funeral. E aí os três vão lá. O Zemo, o Falcão e o Bucky. Quando eles chegam lá, quem encontrou com eles também foi então aquele cara lá que se diz Capitão América. E aí o plano é conversar com a Carl para ver se ela percebe os maus que ela tá fazendo. Porque a intenção dela por si só nem é tão ruim, porque existem muitos problemas, realmente. Mas a forma, matando pessoas, como foi no episódio anterior, botando fogo naquele lugar, enfim, isso tá errado. E aí o Sam vai lá e começa a ter uma conversa muito boa com ela. Ela não ataca ele não ataca ela, e na hora que ele tá começando a acessar um local importante da cabeça dela, chega o John Walker estragando tudo. E ela passa a entender que aquilo foi uma cilada para ela, mas não era essa a intenção. Pelo menos não necessariamente primeira ação. A primeira ação era conversar, fazer ela perceber que estava errada e fazer ela mudar de lado. Como se isso não funcionasse, né? Aí eles teriam que usar a força mesmo. Mas era uma outra coisa que naquele momento não estava sendo necessária. E aquele cara, nossa senhora, ele chega lá e estraga tudo. E não é a única vez que ele faz isso no episódio. Depois ele faz a mesma coisa de novo. Num outro momento em que o Sam está começando a conversar com a Carl, quem chega? Chega ele. E aí a gente vai chegar também nesse momento em que, consequentemente, depois disso, o Lemar morre e ele acaba matando em praça pública um membro dos Apátridas. Mas, antes disso também, tem muita coisa. O Zemo consegue fugir definitivamente. Por quê? Essa missão deu errado, certo? 8 horas se passaram, o pessoal de Wakanda não perde tempo, eles apareceram lá. Mas antes do pessoal de Wakanda, um pouquinho antes, minutinhos antes, quem chegou lá? O próprio Capitão América de novo, o John Walker, chegou lá mais uma vez para conversar com o pessoal, para falar com eles e falar que ia levar o Barão Zemo preso. E aí ele começa a conversar lá com o pessoal, etc e tal, e aí chegam as Dora Milaje. E aí começa um confronto incrível. E aí também vem uma frase de efeito empoderadora por N motivos. O John Walker vira ali pra Ayo e fala: vocês não têm jurisdição aqui, vocês não podem agir aqui. E aí ela fala: as Dora Milaje têm jurisdição aonde quer que elas estejam. Cara, que foi isso? Isso foi maravilhoso, toma esse tapão na cara, seu idiota. Aí eles começam uma lutinha ali. Na hora que a Dora Milaje ia matar o Capitão América, né, esse cara fake, o Sam salva ele, então ele tá devendo a vida dele pro Sam. É, isso aí, mas ele não vai lembrar disso, né? Ele não vai lembrar disso, óbvio que não. E ele apanha miseravelmente na luta contra as Dora Milaje. Só que aí o Falcão, como acabou salvando a vida do cara, ele e o Bucky acabam entrando na briga ali também. Então enquanto estão as Dora Milaje, o Falcão, o Soldado Invernal e o fake Capitão América lutando ali, né? E também o Lemar, o Barão Zemo
vazou, né? Porque tava todo mundo ali atrás dele, né? No fim, eles estavam atrás dele. Aí ele percebeu esse momento e sumiu. E aí eu te pergunto, onde será que ele tá? Será que ele tá dançando em algum lugar? Ei, né, Trunks? Peter aqui. Seguinte, você quer aprender a desenhar de verdade, sem caô? Mesmo você que não tem, tipo, a mínima noção de desenho? Pois é, agora o curso de desenho é nosso, do Ei Nerd. A gente desenvolveu esse curso pensando em ensinar a desenhar qualquer personagem de anime e não somente decorar e desenhar aquela mesma imagem sempre. Então, com o curso Desenhando Animes, você vai pensar num personagem e vai desenhar ele, do jeito que você pensou, simples assim. Clica no link que tá na descrição só pra você conhecer o curso, aqui na descrição. E depois de apanhar das Dora Milaje, né, o nosso querido John Walker, ele fica mais full pistola, né? Porque ele já tinha falhado antes, porque os apátridas tinham fugido. Não deu certo. Ele atrapalhar o Sam na primeira conversa. Aí ele vai lá e apanha das Dora Milaje. E, né, antes disso também, né, o Zemo tinha destruído as amostras de soro de super soldado. Só que o que aconteceu? Quando ele pisoteou no chão as amostras que tinham caído naquele momento em que a Kar Morgenthau estava fugindo e caiu tudo no chão, ele esqueceu, ele não conseguiu destruir um. E quem pegou esse um foi o Capitão América, foi o John Walker. E ele pega e guarda no bolso. Todo mundo tá achando que o Zemo destruiu todas as últimas amostras que tinha de soro de super soldado. Mas na verdade sobrou uma, que tá no bolso do John Walker. E ele vai fazer uso disso no próximo episódio. Porque ele falhou uma vez, aí ele conseguiu o negocinho. Aí ele apanha das Dora Milaje. Aí depois matam o companheiro dele no final do episódio. Então, olha como eles constroem isso de uma forma. E aí, por mais que eu tenha ficado até um pouco com dor no coração, porque o Lemar, ele salvou a vida do companheiro dele, minutos antes eles tinham tido uma conversa, os dois juntos, onde o John Walker pergunta para ele: se você tivesse a chance de tomar o soro do super soldado, você tomaria? E ele respondeu imediatamente que sim. E junto com isso vem uma revelação, né, de que as medalhas que eles conseguiram conquistar por honra ou mérito, vamos dizer assim, quando soldados normais do exército, eles meio que fizeram coisas erradas para conseguir isso daí. Não deixa claro, mas não precisa deixar claro o que aconteceu. A gente só precisa saber, né, que essas medalhas que eles conseguiram são medalhas que eles não mereciam. Então se antes a gente, pelo menos o cara é bom, né, ele é um bom soldado, ele tem várias medalhas e tal, por isso que ele foi escolhido como Capitão América. Agora a gente vê que na verdade nem as medalhas que ele tem ele merecia. Então realmente ele não tem nenhum motivo para ser o Capitão América. Ele é um cara ridículo mesmo. E outra conversa, né? O Zemo pergunta pro Falcão: se a Kar tivesse te oferecido o soro, você tomaria? E o Falcão imediatamente responde sem pestanejar que não. Então aí a gente vê a diferença, né? Do antigo parceiro do Capitão América para o atual parceiro do Capitão América. Mesmo assim, eu fiquei com uma dorzinha no coração, né? Ele salvou a vida do John, mostrando a parceria dos dois, né? Sempre que a gente vê uma parceria assim, eu acho legal a gente valorizar. Por mais que seja uma parceria do mal nesse caso, eu acho legal valorizar parcerias assim, em que um daria a vida pelo outro. Então isso daí eu gosto de valorizar. É uma coisa minha, mesmo sendo pro lado do mal, tá bom? Você aí tem o direito total de discordar. E então a gente tem um monstro construído, a gente tem a morte do parceiro dele, e aí então a gente tem a cena final dele pá, naquele rapaz que não tem nome, mas também não precisa. E aí o mundo descobriu de vez esse monstro que é o John Walker. E você aí deixando de se inscrever no meu canal. E aí eu vou começar a te chamar de monstro, pô, sacanagem. Olha a hora que são, ó, 6h37, não sei se vocês estão conseguindo ver, 6h37 da manhã eu tô terminando de gravar aqui esse vídeo pra você. Então eu mereço a sua inscrição, o seu like e o seu sininho acionado para você, primeiramente, né? Para você continuar recebendo conteúdo aqui de Falcão e o Soldado Invernal. Esse episódio tem muita brecha pra gente pensar em teorias, enfim. E será que o governo vai tirar o escudo do
John Walker depois disso, e aí ele vai ficar mais louco ainda. Próximo episódio ele vai tomar o soro, pode ter certeza. E é isso, galera, tô te esperando no próximo vídeo, hein? Não perde essa chance. 800 inscritos, hein? Hoje. Eu quero isso daí, hein? Será que você consegue? Será que você consegue? É a missão. Um grande abraço a todos e tchau!